Science Cast, uma conversa com ciência. Olá, bem-vindo ao Science Cast. Neste episódio vamos falar com Filipa Coutinho Soares. O meu nome é Vasco Matos Trigo e nós temos estas conversas com ciência e com um cientista. A Filipa é doutorada em Biodiversidade, Genética e Evolução. Tem um mestrado em Biologia da Conservação e fez a licenciatura também em Biologia e é investigadora no Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa. Filipa, obrigado por estar connosco. Íamos começar talvez esta conversa pelo tema da sua tese de doutoramento, que fala de efeitos da extinção de aves na diversidade das ilhas oceânicas. Andou pelo oceano, andou pelas ilhas a estudar o quê, concretamente? Bem, mais ou menos andei. Foi um trabalho que começou assim, o meu interesse pelas ilhas começou no meu mestrado. Sim. E depois durante o meu doutoramento tive a sorte de estudar várias ilhas oceânicas. Infelizmente não visitei grande parte delas. Mas esteve em São Tomé? Estive em São Tomé e em Príncipe, sim. Em São Tomé e Príncipe. Sim, muito bem. São diferentes ainda assim as ilhas, não é? São um bocadinho diferentes, sim. São um bocadinho diferentes. Mas as conclusões a que chegou são aplicáveis ou são válidas também para outras ilhas? Sim, portanto, no meu mestrado foi só São Tomé e Príncipe, Sim. mas depois no meu doutoramento trabalhei com várias ilhas, muito com dados, portanto, dados que já existiam, Sim. sobre extinções de aves e também sobre introduções de aves, aquelas aves que nós homens introduzimos nas ilhas. E digamos que as conclusões que eu cheguei assim a uma escala para São Tomé e Príncipe depois foram muito, muito semelhantes a uma escala maior, olhando para várias ilhas ao mesmo tempo. E como é que nós, humanos, introduzimos aves, novas espécies de aves? É? Sim, portanto, nós na altura até de quando os portugueses eram os grandes colonizadores, nós introduzimos muitas aves, nós portugueses, ingleses, portanto, toda a gente, muito para de certa maneira recriar o ecossistema que nós tínhamos em casa. Introduzimos muitas aves, tanto pela parte estética, porque eram bonitas e nós gostávamos delas aqui, e também introduzimos muitas aves para caça. Sim. Portanto, havia um interesse económico, ao fim e ao cabo, e lúdico, é? Exatamente. Tentar recriar ali o ambiente que enfim, na altura não se ia para São Tomé com meia dúzia de horas, não, nem isso, de avião, não é? Eram muitos meses e, portanto, a saudade se calhar era... Sim. Não é? E portanto, essa é uma das razões porque havia... E as aves migratórias também pode acontecer que elas fixarem-se e aparecerem novas espécies porque há novas rotas de migração, ou não? Isso não é assim tão vulgar, mas sim, não. De vez em quando há umas que vão lá parar, mas é assim um pouco por acaso. E ficam lá e descansam um bocadinho antes de continuarem a migração. E podem nidificar ali, eventualmente, ou não sei. Não é? Sim. E portanto, lá está. E aí deixam ali um rastro também. Não é? Mas isto, portanto, é as novas espécies. Mas a Filipa estudou a extinção também, não é? Sim. E porquê que há essa extinção? Quais são causas para se extinguirem espécies? Bem, mais uma vez é por causa do homem, porque nós mudámos muitas, portanto, nós chegámos às ilhas e mudámos muito o habitat das ilhas. Por exemplo, em São Tomé e Príncipe, falando especificamente, talvez seja mais fácil, porque se calhar muitas pessoas já lá foram, já visitaram. Nós destruímos muita floresta nativa das ilhas, tanto para produção agrícola, como até para construir as cidades e para expandir as povoações. Sim. E, portanto, destruímos muita floresta nativa, o que fez com que muitas aves, infelizmente, tivessem desaparecido. Em São Tomé, por acaso, temos a sorte de nunca nenhuma, acho que só houve uma espécie no Príncipe que se extinguiu. Portanto, não é uma ilha assim muito boa para esse tipo de exemplo, mas, por exemplo, o Havaí, temos outras ilhas onde houve uma extinção massiva de muitas espécies. Sim. Como é que se conclui que houve uma extinção? São relatos que existem de aves que depois, agora, hoje em dia não estão lá e, portanto, é porque se extinguiram. Como é que recolhem essa informação da extinção de aves? Pois, bem, existem as extinções, as mais recentes, são aquelas que nós sabíamos que existiam e que deixaram de existir. E, portanto, há depois uns critérios, até pela IUCN, portanto, pelas grandes organizações que definem critérios. Por exemplo, já não se vê a espécie há X anos, 50 anos, e então declara-se como extinta. Sim. Mas as extinções, por exemplo, que nós nem sabemos que essas espécies existiram, são, digamos que são fósseis que nós encontramos e depois apercebemos que elas antigamente existiam ali e que agora já não estão. Pois, portanto, não há registro escrito ou também há registros escritos? Também pode haver, por exemplo, o dodô, que é muito conhecido, não é?
das Maurícias, ele estava em todos os relatos dos navegadores, até Sim. portugueses. Descreviam muita espécie, que era muito grande e gorda. Sim. E hoje em dia não estão lá e, portanto... E essas também terá sido pelo efeito da presença humana? Poderá Sim, ser também? O dodô em específico, pensa-se muito que tenha sido porque nós caçámos muito dodô. E estas espécies, muitas vezes as espécies das ilhas, de aves, maioritariamente, elas são muito, muito pouco receosas do homem. Porque muitas dessas ilhas nem sequer eram povoadas antes. Sim. E então elas aproximavam-se com uma grande facilidade dos homens, não tinham medo. Pois, ingenuidade, Exato, não era? Exato. E portanto eram facilmente caçadas. Pois. E não sei se também estudou depois os efeitos dessa extinção. Podem-se estudar os efeitos, estudou isso também ou não? Sim, um bocadinho, mas a uma escala assim um bocadinho global e um pouco afastada. Portanto, como não visitei todas estas ilhas, foi mais os efeitos ao nível do que nós chamamos de diversidade funcional, que é basicamente as funções que a espécie faz no ecossistema. Por exemplo, uma espécie que dispersa sementes, portanto é dispersora de sementes, se ela desaparecer, claramente vai ter um impacto grande, por exemplo, nas plantas para as quais ela dispersava as suas sementes. Sim. Foi mais por isso. Portanto, falou-me aí já no Havaí, portanto, eu aqui tinha referência a ilhas oceânicas e sabia que esteve em São Tomé, mas estudou também outras ilhas oceânicas do outro lado do mundo também? É? Sim, porque pronto, existem hoje em dia uma quantidade de dados disponível incrível. Sim. E então foi tentar perceber, não é, para os padrões que eu já conhecia para São Tomé e Príncipe, começar a recolher dados de outras ilhas e perceber se era a mesma coisa ou não era a mesma coisa. Diga-me uma coisa, a sua pós-graduação em Engenharia de Dados tem a ver com isso que me está a dizer? Foi preciso saber mais sobre como tratar os dados, foi? Eu sinto que eu não precisei muito de saber, acho que foi mais por curiosidade própria minha, que gostaria de ter uma formação mais séria sobre o assunto e assim mais formal sobre o assunto, podemos dizer assim, porque nós em biologia tocamos em muitos assuntos e tocamos muito em ciência de dados, nós acabamos por fazer muitas coisas que alguns engenheiros até de ciência de dados fazem, mas eu na altura tive curiosidade para ir um bocadinho mais além e perceber, digamos que ter uma formação mais formal. Mas a sua atuação nessa área, digamos assim, é mais como fornecer dados para os sistemas também ou é trabalhar os dados que já existem? O que é mais excitante, digamos? Bem, eu acho que eu diria que é um bocadinho dos dois, mas o meu foi muito contributo de tratar estes dados. Infelizmente, fornecer estes dados implicava ter ido ao campo e ter feito algum trabalho de campo, que também era muito bom, mas que infelizmente não houve oportunidade para isso, não é? Mas hoje em dia a produção de dados, seja sobre que área for, mas também sobre esta área, com certeza, há muitos dados a serem produzidos, não é? E isso exige conhecimentos para tratar os dados. Que não sei se aprende isso numa licenciatura em Biologia. Pois, muito ao de leve, diria assim. Mas depois só no mestrado aprofundamos ainda mais e depois durante o doutoramento, sim. E isso significa que também, depois, hoje em dia a ciência hoje faz muito trabalho em equipa, com certeza. É preciso incluir nas equipas especialistas mais especializados para o pleonasmo em dados, em tratamento de dados? Eu diria que hoje em dia ainda não é muito feito, ou seja, estas pessoas ainda não estão muito incluídas nos nossos projetos, diria eu, porque nós somos muito autodidatas e fazemos muita coisa, mas eu sou apologista de que acho que sim, que se tivéssemos essas pessoas nos nossos projetos, provavelmente iríamos mais além e com mais rapidez. Pois, seria um trabalho em equipa, multidisciplinar, não é? Porque nós sabemos que hoje a ciência de dados hoje em dia evoluiu, não é? Pronto, porque também a própria comunicação dos dados é muito mais fácil, não é? Uma pessoa que recolhe dados pode disponibilizá-los para toda a comunidade científica e não só, até para a sociedade, não é? Sim. Como é que vê essa ligação à sociedade? Bem, eu acho extremamente importante comunicar a ciência que nós fazemos no nosso trabalho, não é? Comunicar e principalmente dá-la a conhecer à sociedade. Acho muito, muito importante. Já no meu mestrado também tive a oportunidade depois, após a minha tese de mestrado, de certa maneira, digamos que dar a conhecer aos são-tomenses e até às próprias equipas que me ajudaram em São Tomé, porque tive muita ajuda de pessoas também de São Tomé. Locais? Sim, porque eram eles que na realidade, quando eu cheguei, que conheciam já todas as espécies, todos os cantos, é uma coisa, pronto, são eles que conhecem a ilha deles, não é? Claro. Portanto, de certa maneira dar-lhes um pouco depois do que eu aprendi e dar-lhes a eles também.
Eu acho muito importante. E essas pessoas que a ajudaram, digamos, em São Tomé, eram da área académica também ou eram cidadãos normais, leigos? Bem, eles eles não são da área académica, mas eu tive a sorte de trabalhar com portanto, um dos meus orientadores tinha lá uma organização que já trabalhava com este tipo de pessoas, muitos deles até eram guias turísticos, conheciam muitos sons das aves, isto em São Tomé. E depois no Príncipe também estive a trabalhar com uma ONG que se chama Fundação Príncipe, que tem tem mesmo pessoas que já são contratadas pela ONG que fazem este tipo de trabalho de monitorização e dessas coisas. E o seu trabalho, como é que os beneficia a eles? A investigação que se faz sobre isso, eles recolhem algum benefício disso também, ou não? Bem, é um bocadinho mais difícil eles cá recolherem algum benefício. Eu, por exemplo, na minha tese de mestrado, o benefício, para além deles me terem ajudado muito, eu na altura tinha um orçamento para poder-lhes pagar, não é? Para eles me ajudarem, porque aquilo não era trabalho grátis. Sim. E depois nos meus próprios artigos que eu publiquei, eles também foram coautores dos meus artigos. Certo. Faria todo o sentido que eu não teria recolhido aqueles dados todos sem eles. Portanto, foi um pouco por aí. Na Fundação Príncipe, aquilo acaba por ser um reconhecimento também para a Fundação e para eles também porque eles trabalham na Fundação. Pois, mas acha, por exemplo, falou nos guias turísticos, acha que eles ganham conseguem mais informação para depois na sua atividade de guias turísticos? Pois, é capaz, sim. Por acaso nunca pensei nisso, mas é verdade, sim. Porque portanto, aí é que haveria a tal ligação, exato, não é? Que é importantíssima na atividade científica, essa ligação às populações, aos leigos, não é? Porque eu sei que é uma das suas preocupações é suscitar o interesse dos cidadãos leigos, não é? Tem alguma atividade mais regular nesse aspecto, de participar em colóquios, em ir às escolas, ou não está ainda nessa atividade? Bem, agora estou assim um pouco desligada porque também estive fora de Portugal, não é? Durante 2 anos, portanto afastei-me um bocadinho, mas na altura sim, tentava e tento ainda, agora tenho que recomeçar, voltar a participar nesse tipo de atividades mais viradas, por exemplo, para a sensibilização ambiental, até, onde se inclui um pouco também a nossa ciência, não é? Aquilo que me disse da participação nesse caso em São Tomé, mas agora ia extrapolar para a ciência em geral, para falarmos da ciência cidadã, né? Os cidadãos a colaborarem na produção científica. Diz-lhe alguma coisa isto? Sim. Os projetos de ciência cidadã, em que os cidadãos não são especialistas, mas observam, estão nos locais e depois vão ajudar, digamos assim, o cientista na recolha de informação, que depois o cientista, com as suas competências académicas, vai tratar e produzir mais conhecimento. Vai acompanhando estes projetos de ciência cidadã? Sim, um bocadinho. Hoje em dia já há imensos, não é? Sim. Mas há imensas plataformas, inclusive até até aplicações para o telemóvel que nos permitem nós, não é? Recolher dados. Uma pessoa que não conhece assim muito bem uma espécie, que até pode tirar uma fotografia e essa espécie é identificada por um grupo de cientistas, 1 ou 2 pessoas, e é validada e esse registro fica disponível para todo mundo. Portanto, isso para nós que trabalhamos com muitos dados, às vezes é muito importante. Eu que também já trabalhei com espécies que são invasoras, portanto, aquelas espécies que chegam a um sítio, portanto, são introduzidas e depois sozinhas conseguem, digamos que estabelecer-se e ainda expandir-se ainda mais. É muito importante este tipo de ferramentas, porque nos permitem, com uma rapidez muito grande, saber se a espécie está a expandir ou não. Já agora, portanto, estávamos a falar no início da nossa conversa da extinção, agora está a falar da reprodução, se calhar, não sei se é descontrolada, mas há riscos associados a isso, as espécies invasoras, se é que se podem chamar assim. Bem, sim, principalmente quando elas competem com as espécies que nós já cá tínhamos, né? As espécies nativas. E então isso pode ser um problema porque elas acabam por competir, tanto, por exemplo, por comida ou até competir por zonas, falando das aves, né? Zonas de nidificação, e acabam por empurrar as nossas espécies que podem não estar tão adaptadas, digamos, que a esta competição tão elevada. E infelizmente, o caso extremo é levar uma espécie à extinção. Sim, e pode acontecer isso, não é? Pode acontecer, sim. Um dos problemas nas cidades, ou em algumas cidades pelo menos, são os pombos. Há muita gente a queixar-se do excesso de pombos na cidade. Mas esses são nativos, não são?
Sim, digamos que ele já foi historicamente introduzido há tanto tempo que já nós o consideramos como uma espécie estabelecida, portanto, nativa, naturalizada, é o que nós às vezes usamos. Sim. Mas, portanto, não era original? Há alguma informação sobre isso? De alguns sítios, sim. Por exemplo, das ilhas não era de todo original. E agora estão? Sim. Sim. E isso tem consequências que às vezes não são muito agradáveis, não é? Exato, sim, para as espécies que já lá estavam. Sim. Pois. E para as pessoas também, se calhar, não? Pois há toda a parte também mais de, digamos, sanidade que poderá ser um problema. Há muitas, como os ratos também é um dos... As ratazanas é um dos problemas. Também. Muito bem. A Filipa Soares faz investigação na Biopolis, é isso? Associação Biopolis, sim. O que é essa associação? Portanto, é uma associação que faz parte neste caso agora está associada ao CBio, que também é outro centro, CBio InBio, isto tem muitos nomes. Sim. E que eles estão sediados no Porto e que está associada, já esteve à Universidade do Porto, mas portanto é um centro de investigação que tem vários investigadores e muitos investigadores também estrangeiros e que agora tem um polo aqui no ISA, no Instituto Superior de Agronomia. Exatamente. Sim. E então o que é que a Filipa faz nessa associação? Então, bem, eu cheguei há pouco tempo. Sim. Sim, comecei a trabalhar num projeto em março, com a Clara Grilo, num projeto que é sobre, digamos que os grandes impactos das infraestruturas humanas, por exemplo, linhas elétricas, estradas, parques eólicos, entre outras infraestruturas, na biodiversidade. E então estou a trabalhar nesse projeto desde março. E temos várias coisas em andamento, mas uma das grandes coisas que queremos fazer é fazer uma grande base, portanto uma grande plataforma, um website, que de certa maneira disponibiliza esta informação para todas as pessoas. A informação da mortalidade de várias espécies, não é? Devido a estas infraestruturas. E depois não é só produzir essa informação, fica ali a informação disponível e depois, para que é que vai servir? Bem, portanto, a nossa ideia para nós, também para a nossa investigação, para de certa maneira também nós podermos criar, portanto, perceber, por exemplo, qual é que é a taxa de mortalidade de muitas destas espécies, tentar identificar que espécies é que estão mais em risco, não é? Destas infraestruturas, e depois também podemos, e é uma das nossas ideias, fazer mapas de sensibilidade, portanto, identificar zonas que são mais problemáticas ou não, ou zonas que, por exemplo, onde se aparecesse uma nova linha elétrica não seria um problema. Tentar fazer esse tipo de, digamos que parcerias também com as próprias empresas, não é? Isso pode ter a ver com aqueles estudos de impacto ambiental de projetos, por exemplo, não é? Sim, é uma das coisas que nós estamos a tentar fazer, é que muitas vezes estas empresas, as empresas de consultoria ambiental que fazem estes estudos de impacto ambiental têm muitos dados que muitas vezes estão fechados, estão com eles. E uma das nossas ideias também é disponibilizar esses dados para toda a gente, porque eles são super úteis para todas estas análises. Sim. E para os decisores políticos depois, exatamente, não é? Sim. Porque, por exemplo, estamos a lembrar seguramente já do novo aeroporto de Lisboa, as discussões que tem havido à volta disso, não é? Exato. Mas o progresso, eu não estou a defender uma solução nem outra, não me compete a mim, pelo menos não me compete a mim exprimir aqui a minha opinião, mas estou assim um bocadinho a ser advogado do diabo, não é? Se nós vamos estar muito preocupados com isso, a sociedade não evolui e a qualidade de vida das pessoas também não fica prejudicada. Estou a ser advogado do diabo, como é evidente, não é? O que é que pensa sobre isso? Porque é que é mesmo importante fazer os estudos de impacto ambiental e ter isso em consideração nas decisões políticas? Bem, eu acho que para mim, pessoalmente, também vou tentar ter uma resposta não só emocional, mas eu acho que pessoalmente é bastante importante, porque a própria biodiversidade dá-nos coisas e dá-nos serviços, né? Dos próprios, que nós falamos muito dos serviços do ecossistema, que muitas vezes não são contemplados nestas decisões. E eu acho que é importante haver estes mecanismos e até estas plataformas, websites e ou seja, ter esta informação toda para fazer uma decisão pelo menos mais informada e para saber principalmente o que é que estamos a impactar e de que maneira, qual é o grau do impacto que estamos realmente a fazer, não é? Digamos assim. E até para nos ajudar na decisão. Muitas vezes acabamos por nos aperceber que realmente se calhar a decisão de fazer o aeroporto naquele sítio pode ter sido uma decisão que
que tem o menor impacto, mas realmente ele vai ter que acontecer, não é? Portanto, nós vamos ter que o fazer. É simplesmente, se calhar, um apoio à decisão, uma decisão mais informada e para, de certa maneira, termos a certeza de quantificar os impactos e aquilo que estamos a perder. Eu acho que para mim para permitir decisões mais informadas e mais conscientes das consequências, não é? Sim, idealmente algumas delas não iriam para a frente até se fizéssemos um balanço, não é, do que é que vamos ganhar até do ponto de vista económico e social. Muitas vezes eu acho que se calhar não se iria fazer, não é? Que tendo em conta que vamos perder muito mais biodiversidade, mas se é uma guerra acho que é muito mais difícil porque infelizmente tende a ser desvalorizada a biodiversidade. Pois, aí é que está, às vezes a desvalorização que se faz da informação que vem da parte da ciência e da investigação, não é? Portanto, os cientistas fazem o seu trabalho, fazem as suas recomendações, mas depois a decisão é dos decisores, por isso é que eles são decisores, porque decidem, não é? Mas pronto, mas pelo menos que haja essa informação e decisões informadas, ao fim e ao cabo, é um conceito que E, portanto, neste caso estávamos a falar agora muito concretamente de um aeroporto, mas pode ser para linhas de alta tensão, pode ser para estradas, para autoestradas, pode ser para linhas de caminho de ferro, tudo isso tem impacto, não é? Sim, exatamente. E é isso que também que estudam na Biopolis? Sim, neste projeto da Clara é exatamente isso. E também é um pouco, ou seja, eu há bocadinho falei em disponibilizar esta informação sobre os dados, não é, de mortalidade, mas também a nossa ideia é, sabendo, portanto, estes dados de mortalidade e o que é que tem sido feito nesta área, por exemplo, várias medidas de mitigação de muitos destes impactos que já têm sido aplicadas, tentar perceber se realmente elas funcionam ou não funcionam, onde é que funcionam, onde é que não funcionam, para de certa maneira também ajudar, não é, as empresas a melhorar as suas linhas elétricas, a pôr mais... fazer mais medidas de mitigação, porque elas também têm prejuízos, não é? Se uma ave estiver sempre a colidir com uma linha de alta tensão. Com certeza, claro. Aliás, há notícias disso às vezes de grandes apagões, porque aquilo depois os sistemas elétricos disparam e as pessoas ficam às seguras, não é? Portanto, a ideia é tentar compatibilizar, portanto, minimizar os riscos, ao fim e ao cabo, não é? Enfim, quando se fazem uma obra nova, por exemplo, que pode-se prever, pode-se estimar se vai ter mais ou menos impacto, mas às vezes só depois da obra estar feita é que se tiram conclusões, não é? Portanto, não há verdades absolutas. Sim, podemos tentar, não é? Sabendo que o que já sabemos de estudos semelhantes e de áreas semelhantes, podemos tentar prever o que é que poderá acontecer. Eu acho que também por isso é que é importante esta informação estar disponível para toda a gente, eu acho. Falou há pouco na evolução, na extensão do CBio e da Biopolis. Há relações também com outras entidades europeias, porque disse que estão cá também investigadores estrangeiros, não é? Sim, há muitos investigadores que são colaboradores do CBio e o próprio CBio tem imensos projetos com outras entidades estrangeiras. O próprio projeto da Clara tem parceiros em França, tem parceiros de outros países. Pois, não estamos sozinhos. Pois, locais onde já há experiência, não é? Sim. Há dados, voltamos aos dados, não é? Para poder, para podermos utilizá-los nas nossas decisões aqui em Portugal. Um outro projeto que eu tenho aqui referenciado e gostava de falar consigo sobre isso é o Transloc. Sim. Que foi, segundo me parece, no Museu Nacional de História Natural de França, foi isso? Sim. Como é que foi essa experiência em França? Foi boa, sim, foi logo a seguir ao meu doutoramento, portanto eu até estava com vontade de ir um bocadinho para fora porque fiz todo o meu percurso académico, mestrado e doutoramento na Faculdade de Ciências. Sim. Portanto queria ver aqui em Lisboa. Sim, queria ver outras mentes, digamos, com outras maneiras de pensar. Sim. E então foi bastante bom. Como é que apareceu essa oportunidade? Bem, apareceu porque eu conheci, na realidade foi engraçado porque foi uma das investigadoras francesas que fez digamos que avaliou o meu doutoramento, não é? Durante a minha tese e também na minha defesa, foi ela que me sugeriu, porque disse, olha, há esta vaga, não sei se estás interessado ou não em vir para Paris, porque ela é de Paris. Sim. E então eu candidatei-me e depois consegui ir para lá. Uau! Já agora, não tem a ver com ciência, mas como é que foi em Paris? A Filipa dominava o francês? Bem, eu falava um bocadinho de francês, mas tive de dominar francês, porque os franceses são muito protetores da sua língua e então a pessoa tem... E também, de certa maneira, eu às tantas apercebi-me que para a pessoa viver Paris
tem de aprender francês. Pois. E a maneira como a pessoa vive Paris e até França no geral é completamente diferente se a pessoa falar francês. Sim, claro. Do que não falar. Eles notam, não é, que a pessoa não fala francês. Sim, eu tenho alguma experiência e aliás gosto muito de França também. E portanto, mas agora concretamente esse trabalho do Transloc, o que é que estudou lá? Era um impacto de translocação de espécies. O que é que era isso? Exatamente. Portanto, translocação de espécies são as espécies que são, digamos, que podem ser introduzidas, reintroduzidas, digamos, várias coisas. Mas, por exemplo, é o que nós tivemos com o lince aqui em Portugal. Que ele se extinguiu localmente, portanto já não existia em Portugal, e nós andámos a ir buscar linces de Espanha para conseguir introduzi-lo novamente em Portugal. Portanto, foi um bocadinho tentar perceber estas ações que já existem, porque já há muitas espécies na Europa que foram translocadas, e então tentar perceber qual é que era o impacto dessa introdução destas espécies nos ecossistemas e até nas comunidades. Mas isto foi em Paris, quer dizer, em Paris, no centro da cidade, o que é que isto tinha a ver? Bem, era porque os investigadores que criaram, eles também tinham assim uma grande base de dados com várias, digamos que espécies tinham sido translocadas pela Europa toda. Sim. E então foi trabalhar os dados deles e tentar arranjar mais dados de outros países, porque eles também tinham parceiros noutros países. É sempre... Mas portanto a sua base era mesmo Paris e era ali que estava, não andou pelo resto da... Não. Era mesmo Paris. Muito bem, sim senhor. E lá está, mais uma vez, lá voltamos a falar dos dados, não é? Sim. Hoje em dia fala-se muito na ciência de dados, não é? A Filipa estava lá mais como bióloga ou como especialista em dados? Ou as duas coisas? Pois, eu diria um pouco dos dois, porque eu também acho que consegui esta posição também porque já tinha trabalhado com muitos dados, não é? Das ilhas e organizar dados e saber mexer com várias bases de dados que vêm de sítios diferentes e fazer com que elas façam sentido e comuniquem entre elas. Sim. Também foi muito por aí que eu acho que consegui ir para lá. Mas também acho que pronto, é a parte, eu acho que também faz falta uma pessoa perceber que tipo de dados é que está com qual está a trabalhar. Acho que isso faz muita diferença. Portanto, ter digamos que um background assim em biologia, não é? Ter estudado biologia ajuda bastante. Portanto, o tratamento desses dados em ciência, às vezes não se perde um bocadinho a noção daquilo a que eles se referem, porque dados são, no limite, enfim, são zeros e uns, não é? Numa base de dados. Não se corre o risco de se perder a noção do que é que se está de facto a avaliar e a analisar. E estão ali números, é uma tabela ou são muitas tabelas, bases de dados, relacioná-las e pergunto eu, não se corre o risco de se perder a noção do que é que está por trás de facto mesmo daquilo, de onde é que vieram aqueles dados? Sim, às vezes acontece muito, a mim acontece-me às vezes, até a mim, não é, que já trabalho há algum tempo com dados, que é a pessoa estar tão dentro dos dados e a tentar perceber como é que aquilo tudo funciona e que análises é que vão funcionar ou não vão funcionar, que a pessoa perde um bocadinho digamos que o end goal, não é? O objetivo final. E a pessoa às vezes tem de recuar um bocadinho, mas qual é que era a minha pergunta? Mas o que é que eu queria saber? Sim, pois era Estou aqui há imenso tempo. Então... Sim, é um bocadinho. Mas é esta a parte que eu acho que é importante ser um biólogo que trabalha com dados, porque ele tem sempre isso, pelo menos atrás, não é? No fundo da cabeça, e de vez em quando vai-se lembrando, espera que eu tenho que me lembrar. E se calhar essa componente humana é que vai continuar-nos a distinguir, porque senão, se eu só trabalhar dados com a inteligência artificial, então ele resolve isso, não é? Exato. Esse background é que, essa parte, o que é que o humano introduz ali de novo do seu conhecimento é que é o mais, é fundamental, não é? Sim, somos nós que de certa maneira conseguimos, construir a pergunta, eu acho que somos nós também, não é? A parte de perceber. E também de fazer, digamos que interpretar os resultados que estamos a ter. E se eles fazem sentido ou não, isso é muito importante. Exatamente, porque às vezes pode haver ali uma relação que a máquina descobre, mas aquilo pode não fazer sentido, não é? Faz-me lembrar quando nós andávamos no liceu, lá para trás, a estudar em matemática, as contas podiam estar certas, mas isso não era o mais importante. Ou melhor, as contas podiam estar erradas, mas se nós disséssemos, olha, cheguei a este resultado, mas isto de certeza que está errado. Exato. O professor valoriza isso, não é? Porque eu sei que aquilo está errado. Enganei-me numa vírgula, enganei-me em qualquer coisa a fazer a conta. Mas a interpretação era o mais importante. Aconteceu-me algumas vezes isso e os meus professores valorizavam isso. Que é, não, aqui
porque nós, às vezes podíamos ficar paralisados, digamos assim, dizer, pá, não me deu este resultado, não pode ser, e, pronto, e uma pessoa arriscava ou não fazia. E as pessoas depois às vezes dizem assim, não, se chegaste a essa conclusão, diz porque é que achas que essa conclusão está errada. E isso eu valorizo, porque isso é o conhecimento, não é? Não é a máquina de calcular, pá, não interessa. Exato. Agora é para o caso, não é? É isso que também que sente, se calhar. Então, sim, não? Sim. Muito bem, então e como é que vê a sua evolução? Está há quanto tempo é que está no Biopolis? Há pouquinho tempo, portanto, né? Desde março. Pois, portanto, como é que vê? É um contrato limitado no tempo? Sim. É um projeto? E depois já tem alguma perspectiva ou vai andando e vai vendo o que é que vai acontecer? Não, isto em ciência a pessoa tem que estar sempre com todas as perspectivas na mesa, que é para estar sempre... Porque tem que se candidatar a vários concursos, não é? E esses concursos demoram muito tempo até sair os resultados, portanto a pessoa tem que estar sempre... Mesmo tendo agora são 2 anos, mesmo tendo estes 2 anos garantidos, portanto, no projeto, já estou a candidatar-me a outras coisas e a tentar outras opções. Tem que ser. Porque esse é um dos problemas que nós, nestas conversas aqui, noutras conversas com outros cientistas, já temos abordado e noutros locais, que é a instabilidade, a incerteza da carreira científica, não é? Mesmo assim, não põe em causa, digamos assim, não faz abalar a sua vontade de ser cientista ou pensa, sei lá, vou andar aqui e depois, se calhar, vou para outra coisa qualquer. Pois, bem, até agora ainda não, mas eu ainda sou relativamente recente nestas andanças. Sim, mas espero que não, espero conseguir. Portanto, quer mesmo ser cientista e quer mesmo ser... Porque não a seduz, por exemplo, sei lá, vir para o empreendedorismo, montar uma empresa qualquer ou pode ser relacionada com esta área. Não, o gosto mesmo é de estar a fazer a investigação, o tratamento dos dados, é mesmo isso, não é? É, sim. Sim, senhor. Então, olha, espero que tenha sorte, porque a sorte também faz parte, não é? O trabalhinho também, muito trabalho, não é? Não basta querer, não é? Eu lembro-me de uma frase que o professor Alexandre Quintanilha, que deve ter ouvido falar, deve conhecer, nós conhecemos, e ele costumava dizer que quando os alunos lhe perguntavam, enfim, pessoas com quem ele falava, jovens, professor, o que é preciso? Eu gostava de ser cientista, o que é preciso para ser cientista? E ele dizia, é preciso querer muito e trabalhar muito. Exato. E portanto, olha, desejo muito trabalho e desejo uma carreira de facto com êxito e que lhe dê essa retribuição pessoal, essa satisfação, porque isso é fundamental, nós conseguirmos fazer aquilo que gostamos na nossa vida. Muito obrigado, Filipa. Obrigada eu. E termina aqui este episódio do ScienceCast. Este podcast fica disponível em todas as redes praticamente de podcasts e também fica disponível a versão vídeo no YouTube, no nosso canal. Muito obrigado e até para a semana.